Bom, pessoal, hoje, dia 22 de abril, né? Um sábado. Como não postei o diário da quinta-feira, né? Que foi o último dia operacional, né? Então, optei por deixar para fazer hoje. Hoje já faria junto, né? A revisão semanal. O dia da revisão semanal, geralmente, né? Eu procuro postar na sexta-feira. Porém, como era feriado e eu praticamente não olhei o gráfico, certo? Não olhei o gráfico na sexta. Deixei para postar hoje, né? Então, vou começar, né? Primeiro, pela ótica do diário, né? Pela ótica do diário, certo? Porque quem assistiu os outros panoramas, né? Revisão, panorama semanal ou até mesmo os diários de trade, eu mencionei, eu sempre falo, né, dos estudos que eu faço no dólar cheio, né? Aqui na ótica do diário, né, barra semanal. Então o que acontece? Essa semana um pouco mais curta, né? Começou aqui no dia 17, a segunda-feira, né? Isso. Começou aqui. Nesse dia, eu falei da expectativa do mercado ou acumular esperando a média móvel de novo, igual fez aqui em cima, né? Ou vir buscar pelo menos essa primeira retração, certo? Aqui eu já pensava nessa retração. Então, na terça-feira, ele foi buscar a média de 9. Falei o quê? Ó, ele pode deixar uma barra ignorada, ele pode montar uma estrutura para romper essa 9 e ir buscar essa 20. Só que o que ninguém esperava é que na quarta-feira ele abrisse com gap, já rompendo essa média de novo, virando ela, né? É o setup, eu acho que é 9.1, né? 9.1, nunca lembro os nomes. Enfim, é, virando já a média de 9 e foi buscar a média de 20 na quarta-feira, né? No meio da semana. Uma semana mais curta, pelo menos aqui no Brasil. Na quinta-feira, que foi esse dia que eu, né, já mencionei, quero operar na ponta vendedora no dólar. Não quero comprar dólar. Por que você não quer comprar dólar depois de um candle desse? Região. Nem tanto pela primeira retração, mas por essa média móvel de 20 e por essa região de resistência aqui em cima, certo? Caso ele viesse completar essa volta em V nessa barra semanal, ó, para mim seria melhor ainda vender aqui em cima, né? Porém, o mercado não teve força, né? E olha que ele não buscou nem a nova do semanal ainda, beleza? Então essa é uma região forte, está marcada. Eu creio que eu marquei se o profit não tiver me bugado de novo. Então, na quinta-feira eu optei na ponta, né? Um viés, né? Mas caso montasse um estrutura de compra, como montou no final da tarde, eu também compraria, né? Essa minha visão, particularmente, é analisando também como estavam o dólar em relação às moedas dos países emergentes na pré-abertura do mercado brasileiro, né, eu pude ver uma noção que todos estavam trabalhando no campo negativo, né, levando em consideração isso, mais é, a valorização, né, como a Nasdaq, o S&P, o Dow Jones, né, praticamente passaram a madrugada trabalhando no positivo. Então tudo isso, né, influenciou. E agora olhando, né, realmente o gráfico, sem levar em consideração esses aspectos macros, né, que não tem tanta relevância assim para se operar no intraday, mas eu gosto de olhar, certo? O gráfico também estava me dizendo que estava na região forte e poderia vir uma correção desse movimentozinho aqui, certo? Então agora vindo para a quinta-feira, né, que foi o último dia operacional, vocês podem observar, eu tirei aquele ticketzinho das cotações, né? Aqui eu não sei nem como é que coloca mais. Enfim, é por aqui que coloca. Eu tirei porque eu estava vendo sobre a possibilidade de. Ó, isso aqui, ó. Fica mais bonito? Fica mais bonito. Mas qual a importância disso no meu operacional? Certo? E sobre as distrações da mente. Beleza? Então eu optei por tirar. Trabalhar aqui um gráfico limpo. Né? Eu até ia retirar o Tabajara, mas já estou muito bem habituado com ele. Não me traz viés. Então deixei.
certo? Até mudei aqui no outro layout, ó. Deixei o padrãozão preto e branco, certo? Deixei eu trabalhar só na média de 20. Beleza. Vamos lá. O mercado abre, né? Praticamente sem gap. Testa essa região de mínima semanal, que está em vermelho, com esse último suportezinho relevante, mais média móvel de 50 que vinha ascendente, né? Na ótica do 15 minutos, temos uma possibilidade de ele deixar um PC aqui, certo? E vir buscar essa máxima, que foi nesse doji aqui, ó. Quem comprou esse doji, um stop de 10 pontos, o mercado não chegou a pagar nem 1 para 1. Pelos 2 minutos, eu fiz uma vendinha aqui. Eu fiz uma vendinha aqui por uma barrinha ignorada, mais que de retomada. Deixa eu ver. Foi aqui. Eu fiz uma vendinha aqui, nessa barrinha ignorada, certo? A gente buscar pelo menos essa 200, ó. 7 pontos. Só para ver o barra aqui. Cabzinho de 5 pontos, né? Pagaria praticamente 1 para 1, seria um cabzinho buscando essa região que está em cinza aqui, certo? Porém o mercado voltou no de novo, beleza, tranquilo. E deixou essa barra. Essa barra, né? Ativando aqui um possível 1, 2, 3 de compra, não fechou interessante. Por quê? Não conseguiu fechar acima da média de 20, não conseguiu fechar acima do ajuste, né? E a gente sabe quando o dólar trabalha em tendência, seja o dólar ou qualquer ativo, e o mercado busca o ajuste, né? É onde os grandes players tendem a montar, desmontar, né? E de certa forma implementar lotes ou retirar, né? Para ajustar o seu preço médio. Beleza. Então, quando o mercado deixa esse candle aqui, né? E vem praticar ele aqui era um engolfo de baixa, certo? Foi um engolfo de baixa desse último candle. Eu fiz a venda aqui, um stop aqui em cima. Eu peguei um pouco mais aqui, ó, pelos 2 minutos, um stop de 8 pontos, certo? Porém, esse candle seguinte aqui, esse candle 5, chegou a ser um candle de retomada altista lindo, certo? Vi que algumas pessoas pegaram essa venda, mas durante a formação desse candle optaram por ficar de fora, né? Eu não vi motivo, né, para sair dessa operação apenas por esse candle, certo? Sem o fechamento dele, poderia ser claramente um pullback. Então, deixei meu stop aqui e o mercado, olha que coisa linda. E o mercado, minha venda, acho que ficou aqui. Foi, eu baixei meu stop pra cá depois. Stop 7,5 pontos. Baratinho, né? E o mercado foi, né? Tínhamos uma notícia, certo? Tínhamos uma notícia. E caso o mercado trabalhasse a meu favor, seria o ideal. A projeção, eu trabalhei com a projeção desse primeiro candle, se não me engano. Deixa eu ver aqui. Foi. Rapaz, foi um dia de uma dor de corno absurda. O que acontece? Peguei essa venda. Meu alvo, a priori, seria aqui no 100%. Era a região dos 5 e 5. Mais retração de 50, mais veio do dia anterior, certo? E também teria um alvo secundário, né? Aqui na retração do 61, mais terceiro alvo. Desse primeiro candle aqui. Só que, diante da notícia, eu movi minha ordem para o primeiro alvo. Falei, vou sair no primeiro alvo. O primeiro alvo estava aqui no 62,5. Minha ordem estava no 62,5. E o candle fez mínima no 63. Então, por meio ponto, ele não me tirou da operação. Meio ponto não me tirou da operação, certo? Pagou o stop, deu a meta do dia aqui, certo? Nessa operação, a operação pagou bem, uma filtragem pelos 2 minutos muito bem feita, né? A leitura está melhorando bastante. Porém, o que acontece? Eu mencionei na semana passada, o meu erro em o que? Sair cedo demais da operação, mover stop. Quanto a sair cedo demais da operação, né? Eu estou trabalhando, né? Estou me forçando a deixar o mercado trabalhar a meu favor. Tenho o meu alvo, tenho médias ancorando, tenho um contexto, tenho entrada, tenho stop, tenho alvo. Ok. Mover stop, eu optei, né, por mover stop por eventos técnicos. Por exemplo, esse candle, essa entrada, eu pensei em mover para o meu 0 a 0, para o meu break even, né? Quando pagou o stop, acho que foi aqui, pagou o stop bem rapidinho, o stop foi curto,
a minha primeira entradinha aqui. Pensei em mover o stop, mas falei, pode me violinar a notícia, depois descer. Ok. Só que eu movi o meu stop, quando ele deixou esse doji aqui, eu movi meu stop pro zero. Isso foi errado. Por quê? Porque qual o argumento técnico eu tive aqui para mover meu stop pro zero? Ah, Luan, o mercado andou aqui praticamente quase 2 para 1 do seu risco, né? Andou aqui 14 pontos e meio. Quase 2 para 1 do seu risco, você vai voltar, deixar voltar tudo e estopar, né? Então essa questão de ter o dinheiro, entre aspas, na minha mão e deixar ele ir embora, né? Foi, acredito, né? Foi o que me fez deixar o preço voltar e eu trazer meu stop consequentemente para o zero. E o mercado veio aqui exatamente na minha entrada. A máxima desse candle foi na minha entrada e depois vim buscar o meu alvo, né? Tecnicamente falando, o ideal, né? O certo que eu trabalho é mover o stop apenas nesse caso aqui, né? Quando ele vier, por exemplo, nesse candle 12 aqui, eu já poderia trazer meu stop para cá. Aí sim eu estaria com o stop no 0 a 0, né? Poderia pensar pelos 2 minutos, né? Poderia pensar, olha essa barra de retomada nos 2 minutos aqui. Coloca um gráfico limpo. Olha essa barra aqui. Essa barra, ela fez a máxima dela, ó, a barra aqui. Que é uma barra que caberia até uma reentrada, né? Minha compra foi aqui, minha venda foi aqui, perdão. Aqui, 4 pontos a meu favor. Eu venderia aqui novamente. Meu médio estaria aqui com stop de 2 pontos, né? Eu estou falando agora, o mercado andou 16 pontos, eu estaria com a mão maior e com um risco menor, certo? Então, estou pecando bastante nessa condução. É mais uma dica não, uma mini aula de um trader falando que a gente tem que se forçar a essas situações. Se eu aceitei esse risco, e eu aceitei, não havia motivos para eu mover meu stop. Se a minha média de pontos, né, no dólar por operação é 10, 11 pontos, que é o caso que é, e na maioria das vezes que eu saio com 10 pontos, o mercado anda 15, 20 a meu favor, eu não estou saindo dos alvos técnicos. Não estou falando das operações que eu tá no primeiro alvo, como era o caso aqui. Estou falando das operações que eu olho meramente para quantos pontos o mercado andou e sai da operação, certo? Então, a longo prazo isso não funciona, certo? A não ser que eu tenho uma estratégia, certo? Tem um risco retorno, beleza? Só que se o mercado tem contexto, tem a oportunidade, tem fluxo de ir a meu favor, por que eu vou matar meu trade agora, nesse momento, só porque eu acho que já está no valor adequado, certo? Então eu me forcei a isso, não movi o stop, não vim movendo stop e vou mover de forma técnica, né? Vai ser um pouco complicado, né? A priori, como foi aqui, mas, né? Observem, se eu não mover stop, teria vindo no meu alvo. Ah, mas ele poderia ter voltado em mim? Poderia, aí teria me stopado. Só que, o que acontece? Quando eu deixo o mercado voltar, saio no zero e vou caçar o que? Uma reentrada. Aquela barrinha que eu falei que daria pra piramidar, eu entrei vendido. Beleza, entrada perfeita, troca de polaridade, ancorado na média de 9, mais VWAP, mais média móvel de 50 nos 2 minutos. Não, mais média móvel de 20 nos 2 minutos, certo? Só que aqui é o que acontece. Como já o mercado deu 15 pontos, voltou me tirando no zero, vendi de novo. O mercado chegou a andar aqui, ó. Chegou a andar aqui 7 pontos. Peguei protegido no zero. Por quê? Tá entendendo? O candle que me daria a oportunidade de mover o meu stop seria quando ele perdesse essa mínima dessa barra de ignição aqui, certo? E dessa minha entrada, ó, o mercado pagou 14 pontos para um stop de 4, né? Mais do que 3 para 1 do risco, né? O meu stop estava bem protegido aqui, certo? Tinha contexto, pelos 2 minutos estava perfeito, eu mostrei aqui, né? Beleza, saí com um stopzinho curtinho aqui, 2 pontos. O mercado deu pancada aqui e o meu erro do dia, né? Quando vi batendo nessa minha, disse, eita, vai buscar lá o 61 e vai sem mim. Peguei e vendi aqui. Um stop aqui. Entrei, não entrei com a ordem oco,
fiquei sem stop, né? Quando eu fui mover o stop, veio esse candle aqui, candle seguinte, e saí com stop aqui de 8 pontos. Então um dia que o mercado andou 14 pontos a meu favor, depois andou mais 7 a meu favor, já dá 21 pontos, né? 21 pontos. Acabei saindo com stop de 13 pontos. Por quê? Porque não fui disciplinado em seguir o meu trading system, não nas entradas. Essa venda, sim, é do meu trading system, é uma venda claríssima pelos 2 minutos. Essa também. Porém, essa não. Essa já foi por impulso. Foi emocional, medo de perder o movimento. Porque, como mencionei, já havia andado praticamente 15 pontos a meu favor. Certo? Então, caso eu não tivesse movido esse primeiro stop, e sim só quando ele veio trocar a polaridade, eu teria saído com minha primeira operação com risco de 7 pontos para um alvo de 16 pontos. Certo? Então, esse está sendo o problema. Certo? Esse foi o problema que eu identifiquei essa semana. Né? Então aqui já não fiz mais nada no dólar, certo? Não fiz mais nada, fica olhando. E essa venda, mesmo que eu tivesse feito essa venda com esse stop aqui, ó, olha essa barra, não teria me tirado. Você vê como essa região era importante, certo? E se eu vendesse aqui buscando o 61, também, ó, moveria para cá. Quando perdesse essa mínima, moveria para cá, certo? É uma forma técnica de se trabalhar e vai exigir muito, né? O controle da ansiedade, né? De ter um alvo, ter um risco, certo? Aceitar o risco e deixar o mercado trabalhar. Não gosto, não sou adepto de fazer uma entrada e tipo sair da frente do computador, não, porque não vejo necessidade disso, certo? Mas também temos que trabalhar para não ficar também obcecado olhando, baixando por 1 minuto, 30 segundos e tal, certo? Beleza. Outra entrada na ponta vendedora, né? Olhando essa região aqui, esse rompimento para mim não foi tão interessante, mas se eu quisesse trabalhar com outra venda aqui, seria nessa barra 21 aqui, certo? Beleza, o mercado buscou o que? O terceiro alvo, mais a região de 61.8 da quarta-feira. Chegando nessa região, o mercado, né, já estava no trap zone entre a 20 e a 200, e iniciou um processo de, acredito que distribuição, certo? Foi aqui, falhou mínimo, não conseguiu romper máximo, voltou, falhou mínimo novamente e deixou esse candlezinho aqui ancorado na 200, exponencial. Pelos 2 minutos, eu trabalharia numa companhia aqui, né, até pelos 5. Eu esperaria o que? Sempre falo isso. Aqui também, vou alinhar meus pensamentos. Eu pensaria talvez numa venda aqui, porque a média móvel de 20 dos 15 minutos chegou, né? E a gente sabe que o dólar, tanto o dólar quanto o índice, às vezes esperam essa média móvel de 50 chegar, né, para ver a forma que o mercado vai reagir. Para a gente ver a forma que o mercado vai reagir. Aí o mercado até entregou um movimento, mas não conseguiu perder essa mínima. Então, para trabalhar na ponta compradora, eu esperaria o que? Um alinhamento das médias, né? Com uma estruturazinha, que foi o caso aqui, para trabalhar na ponta compradora. Ele fez essa entradinha, bem interessante, ó. Algumas barrinhas ignoradas, um pullbackzinho plano. Chegou a pagar, ó, 17 pontos para um risco de 4 pontos aqui. 4 pontos, né? Para alvos, eu poderia trabalhar, deixa eu apagar essa retração. Poderia trabalhar com as retrações do dia. A máxima com a mínima do dia, ficando 50% ou 61, certo? Mas por conta do horário, o mercado chegou aqui na região de 50%, troca de polaridade, né? E encerrou o pregão. Para a semana que vem, eu faço, como sempre aqui, ó. Já está até aqui um fibo, né? Eu pego a máxima com a mínima. Vamos pro diário aqui para ver como é que tá. Ó, tem essa região de máxima semanal que o mercado não chegou a romper, né? Eu vou mais uma vez mover para essa região, apagar essa retração, certo? Ó, vou trabalhar com essa pernada de alta aqui, certo? Caso o mercado queira corrigir, deixa eu só ajeitar aqui. Perfeito.
Então, para segunda-feira, hoje é sábado ainda, eu já vou trabalhar com essas retrações semanais. Essas regiões em vermelho são máximas e mínimas semanais, beleza? Onde os grandes players trabalham. Beleza, o vídeo já está aqui um pouco longo. Vamos analisar quem aqui agora. O Ibov, certo? Olha o índice aqui. 2 dias praticamente iguais. Um falso rompimento aqui, mas não foi Ibov, né? Da mesma forma no dólar, eu sempre mostro, né, as expectativas, não deixo, né? Eu vejo que muitas pessoas fazem aqueles zigue-zague assim, ah, pode fazer isso, isso, isso. Eu gosto de comentar, certo? E deixar as retrações. Olha só, olha esse quadradinho verde aqui. Quadradinho, eu acho que eu fiz quanto? Faz o quê? Faz uns 6 dias, né? Faz uns 6 dias. Hoje é dia 22. E esse candle aqui faz uns 10 dias. Quando o mercado deu essa pancada pra cima, chegou nessa troca de polaridade aqui, falei, tá numa região forte. Pode entrar correção até essa 9. Talvez vim buscar essa 20, que já vai estar um pouco mais pra cima, e fazer uma troca de polaridade nesse topinho aqui, né, na cabeça do pivô. E ele o fez, né? Na segunda-feira, deixou esse candle aqui, perdeu a mínima do anterior, porém no final do pregão, ele veio fechar acima ainda, né? Na terça-feira, mais uma vez, continuou brigando nessa região. Segunda, terça, quarta. Não, segunda foi aqui. Terça, quarta, quinta. Na terça-feira, mais uma vez, um falso rompimento. Na quarta-feira, ele entregou um movimento baixista lindo, né? Fechou nessa região. Uma troca de polaridade nessa região, mas essa média móvel de 50 que ainda está descendente, certo? E na sexta-feira, na quinta-feira, na verdade, último dia do pregão, ele veio buscar a retração de 61,8 desse movimento de alta, certo? Próximo a essa região da média móvel de 20. Se a gente olhar nessa região de suporte aqui, ó, exatamente aqui nos 103 mil, certo? Nessa região aqui, ó, essa região de suporte foi a mínima dele e já deixou um possível candlezinho, né? Caso queira, né, fazer uma correção, é, já seria uma reversão, certo? Porque ele já buscou 61,8 desse movimento de baixa. Caso ele queira vir mais para cima, buscar esse terceiro alvo, 7.040, 110 mil. Agora, com a correção saudável, com a média móvel de 20 agora no movimento, né? Vamos ver na segunda-feira como o mercado vai reagir, beleza? Mas, analisando apenas as médias móveis, na tendência primária o mercado está indeciso. Na secundária é baixista e a terciária, que é a média móvel de 20, já está altista. Então o mercado já corrigiu esse movimento de baixa, certo? Então, tanto, né, ele pode vir buscar essa mínima novamente, como ele já corrigiu essa pernada de correção, ele pode vir brigar nessa média móvel de 200 novamente. Como ele está flat, o mercado tende a trabalhar os extremos. Então, se estivermos olhando para esse último movimento aqui, o mercado vai ficar brigando entre os 108 mil e os 100 mil, né? Seria esse range aqui, que também é faixa de Gaza, né? Então, o miolo, né, podemos dizer assim, desse movimento aqui. Beleza? Minha expectativa olhando por esse candlezinho aqui é que talvez o mercado possa, né, vir brigar, né, nas retrações desse movimento da pernada de correção. Tá aqui em vermelho, certo? Se a gente for olhar o semanal, olha aqui como é que tá o semanal. Ó, o semanal não fechou tão legal, mas na quarta-feira aqui estava um PC na média móvel de 20 bem lindo, certo? Candlezinho bem interessante, gatilho com PC na média móvel de 20. No semanal, a média móvel de 200 ainda está flat, a 20 e a 50 estão descendentes, beleza? Então temos a possibilidade do mercado pelo semanal, né, um tempo bem mais longo, o mercado vir testar essas mínimas novamente, certo? Temos essa média móvel de 20 aqui, retração de 50% é, desse movimento de baixa, né? Então nós sabemos. Na sexta-feira que vem a gente vê como ele se comportou.
E no índice, eu fiz uma operaçãozinha no índice, né? O índice está brigando nessa região, ó. Podem ver essa região cinza aqui, né? Abre com um gapzinho de baixa, porém o mercado já entrega uma baita barra elefante na primeira barra do dia. Vem buscar a primeira retração, 38,2. Deixa uma barra, seria aqui, não diz até que seria um pega vendedor, porque mesmo fechando a barra já veio up, temos todas as médias aqui ascendentes. E o mercado deixou padrãozinho lindo de setup veio up. Rompeu, voltou, corrigiu, fechou acima e foi embora. Não seria errado. Tivemos a oportunidade de compra aqui pelos 2 minutos e pelos 5 essa barra de retomada. Caso comprasse qualquer um desses dois movimentos, a gente trabalharia com a projeção desse espelhamento desse pivô. Ó, o mercado foi lá, buscou o primeiro alvo, né? Mais quem? Retração de 50 do dia anterior, certo? Então uma operaçãozinha bem clara, bem simples. Não entrei porque, como mencionei, eu estava vendendo no dólar, né? Ó, stop aqui 250 ou 500 e nesse candlezinho retomada 240, chegou a pagar 440 pontos. Chegando nessa região, né? É uma região de resistência, certo? Uma retração de 61 do dia anterior, né? Caso quiséssemos trabalhar com o Fibogap, acredito que seria a primeira retração, né? Ó, para mim me sentir mais confortável na venda, eu gostaria que ele viesse nessa região vermelhinha aqui, né? Que é a retração de 50% semanal. Porém, o mercado já sentiu essa resistência dos 106 mil aqui, né? Assim como foi na quarta-feira, ó, na terça-feira, perdão, o mercado fez esse topinho arredondado, que eu peguei até essa venda aqui, ele fez de forma semelhante, certo? Só que para mim, pelos 5 minutos não estava tão atento, né? Mas fez esse topinho arredondado, veio notícia e veio a abertura do mercado à vista, e o mercado entregou aqui 1.700 pontos praticamente para baixo, beleza? Mas caso fosse trabalhar na ponta vendedora, certo? Para minha venda ideal seria nesse doji aqui, certo? Nem pelos 2 minutos eu vi alguma entrada aqui, a não ser quem é muito ousado, pegou esse pullback oculto aqui, né? A venda na perca dessa mínima, com stop nesse paviozinho aqui. Mas temos o risco de uma violinada do mercado vir buscar até os 50% dessa barra, beleza? Tentei uma comprinha aqui, certo? Tentei uma comprinha aqui, não desenvolveu, um stopzinho de 50 pontos, certo? Não desenvolveu. E o mercado veio até a região do 104.700, que é aquela região que a gente viu no Ibov, de suporte. Caso trabalhássemos com projeção de Fibo, temos esse pivôzinho aqui e o mercado veio buscar o segundo alvo, certo? Caso trabalhássemos com todo esse movimento de alta, o mercado não conseguiu pegar, né, esse primeiro alvo aqui. Aqui temos a possibilidade, né, temos esse engolfo de alta, né, esse padrão duas torres aqui, seguido dessa barra de retomada. Seria errado comprar aqui? Não seria. Só que para comprar aqui, deve, né, por esse padrão, deve ser aqui, né? Não indico você comprar essa barra e deixar o stop aqui, porque se você vai comprar essa barra, compra na barra, compra no fechamento, certo? Para comprar esse candle seguinte, não tem lógica de deixar o stop aqui, né? Então o mercado vem, busca a média móvel de 20, busca a VWAP, né, média móvel de 50, deixa esse padrão de troca de polaridade, porém, na verdade é o que? Monta um pivôzinho de alta pelos 5 minutos. Nesse pivô aqui, pelos 5 minutos, não tinha como adiantar, pelo menos não pelos 5. Então a compra seria aqui, nesse pivô, né? Nessa barra de ignição do movimento, buscando quem? Projeção do próprio pivô. O mercado foi lá, quase buscou o segundo alvo, né? Chegou a pagar, ó, o stop de 450 pontos, pagou exatamente 1 para 1 do risco. 1 para 1 do risco, certo? Chegou na região, novamente, nessa região de briga, deixou mais uma vez um padrão igual aqui no fundo, só que agora vendedor, e o mercado ficou brigando na faixa de Gaza e em trap zone a tarde inteira, né? Deixou até esse padrãozinho de compra aqui, né? Esse 1, 2, 3,
ancorado na VWAP, mais retração semanal, né? Fez esse falso rompimento de mínimos, chegou até a pagar, né? Mas para mim, as entradas foram aqui bem agressivas e essa aqui bem técnica, porém não conseguiu desenvolver muito, né? O ideal para mim, o alvo dessa operação seria nessa média móvel de 200, né? O mercado até chegou a testar essa máxima novamente, deixou essa barriga ignorada e veio movimento corretivo. No mais, para a semana, o vídeo já está bem longo, mas para a semana eu faço igual fiz no dólar, ó. O, o candle semanal ainda fechou dentro dessa região do semanal. Então o que eu costumo fazer quando isso acontece? Eu pego aqui e pro diário, ó. Esse movimento altista corrigiu 61,8 desse movimento, tá vendo? Então não tem lógica eu apagar é, essa retração aqui, é uma retração importante, certo? Então eu coloco aqui a máxima com a mínima da semana em outra cor. Vou deixar aqui em roxo como se fosse um movimento intermediário. Caso a gente vá para o semanal, esse movimento é exatamente o movimento semanal, certo? E pelo 5, né, não vou traçar nenhuma região de suportes e resistências, nem máximos e mínimos agora, mas vou marcar apenas, né, o Fibo da quinta-feira para observar o que? A abertura do mercado na segunda-feira. Mas é isso.